forma as políticas públicas são importantes para o setor de construção civil e para a sociedade? Bom, são importantes vários fatores. Primeiro, que ela que determina se vai haver dinheiro público, a oferta de dinheiro público. A política pública define o valor dos juros. A política pública decide o potencial construtivo dos lotes, os afastamentos, as regras para a construção. Então, influencia em tudo. Que há vários tipos de política pública, entendeu? Ela pode aquecer o mercado ou desaquecer o mercado. Ela pode abastecer o mercado ou desabastecer. Ela pode onerar o mercado ou desonerar o mercado. Entendi. Quão impactante programas como Minha Casa Minha Vida e exemplos são para a sociedade e para o desenvolvimento do mercado É importante que é uma forma de aquecer o mercado. Sim. Porque quando você oportuniza pessoas de baixa renda a ter acesso com juros baratos, subsidiados, numa prestação mínima, e você faculta isso ao setor produtivo, para ele poder edificar e receber do Estado, isso facilita muito. E do seu ponto de vista, tem sucesso esses programas? Tem sucesso. O que não pode, no meu ponto de vista, é aquela coisa a fundo perdido. Eu acho que a pessoa, por mais carente que ela seja, ela pode sempre pagar uma beirinha. Porque com isso mais pessoas poderão atender. Entendeu? Tudo bem que tem aquela faixa da miséria, onde é o caráter social extremo. Tudo bem, mas é uma quantidade mínima. Que hoje a pessoa, qualquer jeito, ela se vira. Ela faz uma faxina, ela ganha R$100, ela lava um carro, ela ganha 30, 40 reais. Entendeu? Tem muita gente que é da economia informal. Então a gente tem que separar isso muito bem para que não fique um paternalismo e prejudique todos os projetos, como aconteceu com Minha Casa Minha Vida. Entendi. Como a Operação Lava Jato interfere na formulação de políticas públicas para o setor, uma vez que é um setor que se envolveu muito? Interfere muito, interfere para melhorar, mas por outro lado também para desmistificar, porque hoje em dia criminalizaram a política, os políticos, criminalizaram o empresário. Então hoje, se você aprova um projeto aqui no DF, por exemplo, em 2 meses, fala, opa, tem coisa errada. Quando o certo era com 30 dias estar aprovando. Que hoje em dia leva 1 ano, 2 anos, e com isso atrapalha. Então a Lava Jato vem desmistificar isso e mostrar também que tinha muita gente fazendo coisa errada. Por parte do setor produtivo, por parte do setor público também. Pedindo recursos para poder facilitar para só alguns ganharem. Sim. E toda a licitação ela é boa quando todo mundo compete em condições iguais. O senhor, como um arquiteto urbanista, né? O que você acha de como o tombamento de Brasília, como patrimônio histórico da Unesco, interfere no setor de construção civil de Brasília? Interfere não, ele limita aqui no plano, porque não pode construir, senão não tinha virado torre. Então a Brasília é tombada nas escalas, e é muito importante o tombamento de Brasília. Mas ao redor de Brasília é plano piloto, né? Alguns lugares, como Candangolândia, Cruzeiro, estão dentro da área de tombamento. Mas os demais podem proliferar. Mas foi importante para que não houvesse uma exploração imobiliária tão grande. É tão bonito o nosso pôr do sol, sabe, as volumetrias, isso é importante. E quanto ao crescimento desregulado que ocorreu no entorno? Mas o entorno é Goiás, né? Realmente, Águas Lindas é uma das cidades que mais cresce. Mas o entorno é DF, faz parte da grande Brasília. Por isso que a gente tem que preocupar com o entorno também. Quando eu fiz campanha, eu disse que eu ia ajudar o DF e o entorno. Agora mesmo eu fiz emenda destinando recurso para a área de saúde no entorno. Porque quando eu faço um atendimento bom lá, a gente evita que as pessoas venham para cá, é menos carro, é menos trânsito, e é menos gente aqui nos equipamentos públicos. Qual a sua filiação na Comissão de Arquitetura Urbanística, no Projeto Regional de Brasília, e qual o impacto no desenvolvimento do setor de construção civil em Brasília, e de que forma isso influencia com esse crescimento intenso? Olha, eu sou suspeito para falar, eu projetei 9 cidades com o governador Roriz e o Felipe Hélio. A gente criou os lotes semi-urbanizados e foi entregando. Eu e um grupo, né? Participei de um grupo que chamava Grupo Assentamento. Então isso incentivou muito. Cidades hoje, Samambaia, são valorizadas, é o crescimento, mas crescimento planejado, entendeu? O desordenado é mais no entorno, e no DF não tem crescimento. Agora, como urbanista, a gente pôde, no vetor sul, nos vetores de crescimento, definir novas áreas de expansão, entendeu? Com infraestrutura. Valoriza, Samambaia hoje é a bola da vez, entendeu? Recanto das Enas é caro um lote, Santa Maria, valorizado o lote, entendeu? À medida que você vai botando infraestrutura, vai crescendo, e o mercado vai adquirindo novos valores. Por exemplo, tentaram fazer o crescimento para o vetor norte, não conseguiram. Não sei porquê, mas toda a cidade cresce para o sul.
Entendeu? Se você fizer uma comparação, tudo sul é mais valorizado que o norte, não sei porquê. Mas em qualquer lugar, se você analisar assim, não sei dizer urbanisticamente porquê, mas o vetor de crescimento é natural para o sul. Entendeu? Dá tempo de fazer essas perguntinhas? A relação entre partidos políticos e empresas privadas pode gerar um monopólio comercial e ser maléfico para a economia nacional? Eu, por exemplo, nunca tive. Eu tive empresários, vários empresários que me ajudaram na minha vida política e nunca me pediram nada, entendeu? Quando pediam uma coisa normal, entendeu? Que a gente faz para todo mundo, entendeu? Não tenho nenhum vínculo. Até porque as pessoas que mais investiram na última campanha para federal, na minha campanha, não precisa do serviço público para nada, normal. A burocracia é normal, todo mundo precisa. Mas não faz negócio com o poder público. Então eu acho que essa coisa não... É porque estava virando isso, mas não é legal que vire. Não pode ter essa dependência. Essa é a relação às licitações. As licitações são um processo importante na área de construção civil e estipulam a prestação de serviços de forma democrática. No entanto, muitas empresas são favorecidas em favor de outras, sem mesmo oferecer o... Quando burlam a licitação. Exatamente. Mas agora mesmo, nós, quarta-feira passada, nós aprovamos na CETAS, Comissão de Trabalho, aqui da Câmara, um projeto do